não deixe de trazer o seu livro sagrado para a igreja. Um dia esse livro não estará mais disponível. O profeta diz que andarão de mar a mar em busca da palavra e não a acharão. Por isso, enquanto nós temos ela disponível, vamos carregá-la. Vamos tê-la em nossas mãos. E mais que isso, vamos estudá-la, como faremos agora no capítulo 7 do livro de Daniel. Introduzimos esse capítulo na semana passada e nós terminamos falando a respeito de um chifre pequeno que surgiu. E nós ficamos hoje de identificar esse chifre pequeno. Quem é o chifre pequeno da profecia? Então esse será o tema de hoje. Quando somente Cristo pode perdoar pecados. O que mais é blasfêmia no Novo Testamento? Olha João 10:30. Jesus disse assim: eu e o Pai somos o quê? Um. E é claro que ao dizer isto, Cristo se igualava ao Pai. E quando ele se igualou ao Pai, dizendo-se ser Deus, o que fez a multidão? Pegaram em pedras para apedrejá-lo. E Jesus perguntou assim: por que vocês querem me apedrejar? Eu só estou fazendo boa obra. E eles disseram: não é por causa da tua boa obra que nós vamos te apedrejar. É porque você, sendo homem, você disse que você é Deus. É por isso que nós vamos apedrejar você. Então, o que é blasfêmia no Novo Testamento? A pretensão de ser Deus. Agora, Jesus cometeu pecado ao dizer ser Deus? Não, por quê? Ele é Deus. Mas se um ser humano diz que ele é Deus, ele comete o quê? Então vamos lá. Papa Leão XIII. Nós, os papas, temos sobre a terra o lugar de quem? O lugar do Deus Todo-Poderoso. Os papas, nós temos o lugar do Deus Todo-Poderoso. Tem mais. O Papa é de tão grande dignidade e exaltado que ele é, não mero homem, mas como se fosse Deus e substituto de Deus. O Papa é de tão grande autoridade e poder que ele pode, preste atenção, o que o Papa pode? Segundo os documentos da Igreja Católica, dicionário Lícius Ferrari, ou dicionário eclesiástico católico de Lícius Ferrari. O Papa é de tão grande autoridade que ele pode modificar, explicar e interpretar as leis divinas. Ele pode modificar a lei. O que quer que seja que Deus ou o Redentor, que é Cristo, faça, o vigário pode fazer sem nada contrariar a fé. É isso que a Igreja Católica Romana ensina sobre o Papa. Ele pode mudar a lei. Ele é o substituto de Deus. Tem baiano nessa noite aqui? Quem é baiano aqui? Tem lá atrás, temos baianos aqui. Lá em Salvador nasceu esse extraordinário jurista, né? Rui Barbosa, soteropolitano. E Rui Barbosa era uma pessoa muito inteligente, um conhecedor das leis. Em certa ocasião, Rui Barbosa estava na Alemanha e ele entrou em contato com esse livro chamado O Papa e o Concílio. E quando Rui Barbosa leu esta obra, eu tenho esta obra em casa, os 2 volumes. Quando Rui Barbosa leu esta obra, O Papa e o Concílio, ele ficou tão estupefato com as declarações feitas nesse livro, por um homem que assumiu o pseudônimo de Janus, porque se tivesse identificado quem era, certamente teria morrido na Alemanha. Então ele usa um pseudônimo, escreve uma obra,
e ele reúne todos os documentos que a igreja tinha para falar a respeito da visão que a igreja tinha do Papa e da sua autoridade sobre a igreja e sobre o Estado. Rui Barbosa, como um jurista, entendendo que o Estado é laico, disse: esse livro é uma verdadeira aberração. Eu vou traduzi-lo para o português, para que as pessoas no Brasil, que são na sua maioria católicas, saibam o que a igreja pensa sobre o Papa. E ele traduziu. Ele não só traduziu, como ele fez uma introdução. Só que Rui Barbosa era uma pessoa muito prolixa, e a introdução dele ficou maior que a própria obra. Então, em português, o volume 1 é a introdução de Rui Barbosa, e o volume 2 é a obra original. E o que diz Rui Barbosa nessa obra? Ele reúne os documentos para dizer que a igreja acredita que o Papa é o próprio Deus aqui na Terra e tem o poder de mudar as leis. Ele tem o poder de perdoar pecados, mudar a lei de Deus, e ele tem autoridade máxima sobre todas as pessoas. E ele cita nessa obra documentos da igreja bem antigos, um deles que fala a respeito de um voto que é feito, ou foi feito no passado, na Idade Média, onde esses seguidores do Papa deveriam estar dispostos a fazer o que fosse necessário para que a ordem fosse mantida na igreja. Isso, é claro, que envolvia severas perseguições. E por falar em perseguição, eu vou entrar no próximo tópico. Terceira característica: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir, quanto tempo? 42 meses. E ele proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, 42 meses e 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que são 3 tempos e meio, é a mesma coisa. Já em Apocalipse, a mulher iria fugir para o deserto, onde Deus iria sustentá-la por 1260 dias. Assim você tem 3 expressões para um mesmo período profético. 3 tempos e meio, que são 3 anos e meio, que dá 42 meses, ou 42 meses, ou 1260 dias. Essas 3 expressões falam de um mesmo período na história. Que período? 538 a 1798. Em 533, há um decreto do imperador Justiniano, imperador de Roma Oriental, colocando o Papa como cabeça de todas as igrejas. 5 anos depois, é expulsa de Roma a última tribo ariana, e o papado estabelece o seu poder. De acordo com a profecia, ele dominaria por 1260 anos. Quer dizer que em fevereiro de 1798, o Papa deveria perder a sua autoridade. E como isso aconteceu? Aconteceu quando Napoleão Bonaparte mandou os seus generais, Berthier e Servani, prender o Papa de então, o Papa Pio VI. E o Papa foi preso no dia 15 de fevereiro de 1798. Exatamente 1260 anos depois da expulsão da última tribo ariana que impedia o papado de estabelecer a sua hegemonia em todo o mundo. E o que fez o papado nesses 12 séculos, até que o Papa fosse preso por ordem de Napoleão Bonaparte? Ele fez o que ele bem quis. Ele perseguiu e matou milhares de cristãos. Eu tenho em casa algumas obras que contam a história das perseguições da Idade Média. Tem uma obra de Jesse Liman que diz que nesta Idade Média, ou nesses 12 séculos, pereceram mais de 150 milhões de cristãos. Isso é quase que uma população do Brasil.
Há um outro autor, John Foxe, que escreveu um livro chamado O Livro dos Mártires. E ele conta a história dessas atrocidades cometidas pelo sistema papal ao longo desses 12 séculos. Eu sou testemunha de alguns desses eventos históricos. Eu fui à Alemanha, e na Alemanha eu fui visitar a cidade de Constança. Se você um dia for à Alemanha, não deixe de visitar a cidade de Constança. Ali está o lago de Constança, e na frente do lago você vai encontrar esta imagem. Essa imagem é de uma prostituta que existia na Alemanha no século XV. E ela tem em uma de suas mãos o imperador Sigismundo, e na outra mão ela tem o Papa. E ela fica rodando assim, ó, em 360 graus, o tempo inteiro em frente ao lago de Constança. E quando nós chegamos ali, porque nós fomos em busca de um salão, que hoje é um hotel, onde aconteceu o concílio de Constança. Esse concílio é importantíssimo para a história da Igreja Católica. Você se lembra do cisma papal? Houve uma única vez na história em que nós tínhamos 3 papas. Tinha um papa em Roma, tinha um papa em Turim e tinha um papa em Avignon, na França. E todos os 3 papas diziam ser o papa verdadeiro. E ao mesmo tempo que o papa dizia ser o verdadeiro papa, ele amaldiçoava os outros 2. Ele blasfemava dos outros 2. Martinho Lutero, quando se referiu a esse episódio, ele escreveu com muita ironia: essa foi a única vez que o Papa falou a verdade, quando disse que o outro era o anticristo. Lutero não era brincadeira, né? Mas a Igreja Romana, para resolver o problema do cisma papal, e para ver quem de fato deveria permanecer na cadeira de São Pedro, convocou um concílio para a cidade de Constança. Aí eles depuseram os 3 papas e elegeram um outro papa, que foi Martinho V, no lugar desses 3. Esse concílio de Constança, o prédio que ele aconteceu tem lá até hoje, é um hotel. E ele se tornou famoso porque ele também condenou à morte 2 heróis da Idade Média, John Hus e Jerônimo de Praga. Os 2 foram queimados em praça pública. E quando você sai desse lago de Constança e desse local onde aconteceu o concílio, você caminha alguns quilômetros e você vai chegar numa bela praça. E lá tem uma enorme pedra. De um lado da pedra está escrito John Hus e do outro lado Jerônimo de Praga. Esta pedra marca o exato local onde os 2 foram queimados vivos. E por que foram queimados vivos? Porque não aceitavam a autoridade do Papa, nem os ensinos que ele pregava. Eu estava com o doutor Alberto Tim, que fala alemão, e quando chegamos perto dessa imagem, havia ali 2 cidadãs da cidade ali, tirando fotos, e ele perguntou para elas: escuta, o que representa essa mulher aqui? A gente não sabia da história. E elas disseram, em alemão: isso aqui é uma prostituta que viveu aqui nos anos 1414, quando aconteceu o concílio de Constança, e segundo a história, tanto o imperador quanto o Papa se envolveram com essa prostituta. É por isso que ela está aí. Aí a pergunta lógica que nós fizemos foi: mas escuta, a igreja não veio aqui já para tentar tirar essa imagem daqui? E elas disseram: tirar por quê? Essa é a história. Por que vai tirar? Esses mesmos condenaram milhares de pessoas à morte. Na Alemanha, na República Tcheca, na França.
Eu não coloquei fotos aqui, mas eu fui visitar no norte da Itália e sul da França a casa dos valdenses. E lá eu fui conhecer uma caverna onde morreram num único dia 150 valdenses. Ellen G. White declara de que vários valdenses guardavam o sábado. E como eles não podiam adorar livres do império, eles tinham que adorar escondidos. E eles encontraram lá nos vales e nos Alpes do sul da França, uma caverna, onde você entra com muita dificuldade, e lá dentro você tem um salão enorme. E um dia eles estavam ali louvando a Deus. E os aliados do Papa descobriram essa caverna. Eu entrei na caverna, você tem que rastejar para entrar na caverna. O que fizeram os aliados do Papa? Eles taparam a entrada, um pequeno orifício por onde eles entravam, eles taparam com pedras e numa abertura superior da caverna, eles lançaram tochas e queimaram vivos os 150 valdenses. No século XII, a Igreja Romana instituiu o Tribunal do Santo Ofício, a Santa Inquisição. E quem quer que eles declarassem herege, deveria ser morto, e todas as suas propriedades confiscadas. Eles mataram milhares. Pastor, isso é verdade? Claro que é. Se não fosse verdade, o Papa Francisco, quando assumiu o seu pontificado, não teria ido celebrar uma missa em Turim e numa igreja valdense, pedindo perdão aos valdenses pelas atrocidades que a igreja fez com eles ao longo da Idade Média. Isso foi noticiado no mundo inteiro. O Papa Francisco numa igreja valdense em Turim, pedindo perdão pelos valdenses que foram mortos. O que dizer do massacre de São Bartolomeu na França? Onde milhares de pessoas da fina flor da nação foram arrancadas de suas casas e exterminadas. Num prazo de 3 meses, 90.000 pessoas perderam a vida. A perseguição se espalhou em vários países do mundo. Vá aqui no Peru e você vai visitar aí no Peru o Museu da Santa Inquisição. E sabe qual é a boa notícia? Isso vai voltar. Isso vai. Apocalipse 13 diz que isso vai voltar. Essa é outra página que nós vamos virar em algum momento.